Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje um programa para falar daquele que talvez seja o maior épico das histórias em quadrinhos, que é a Crise nas Infinitas Terras. Não sai daí. Pois é pessoal, finalmente aí o programa sobre a Crise nas Infinitas Terras, um programa todo especial que alguns fãs aí do canal pediram já há um bom tempo. E confesso, eu demorei para fazer esse programa, não foi por má vontade não, mas é porque quando eu fui parar para pesquisar tudo que estava envolvido, tudo que estava por trás da criação da crise, eu me deparei com uma quantidade imensa de informações, então deu um trabalho assim para conseguir estruturar um bom programa para vocês. Eu espero que realmente vocês gostem. Pois bem, eu afirmei e reafirmo que Crise é a saga mais importante dos quadrinhos modernos. Eu espero conseguir explicar para vocês o porquê. Bom, para explicar isso, a gente antes de mais nada tem que fazer aquele pequena volta ao tempo. Então vamos lá para a década de 80, imaginar como era o cenário dos quadrinhos naquele momento. Superman, Batman, Robin, Homem-Aranha, Thor, Kung Fu. Bom, na época quem estava dominando tudo era a Marvel Comics, especialmente porque ela tinha um time no seu quadro de colaboradores que era simplesmente fantástico. Você tinha John Byrne e Chris Claremont por trás dos X-Men, você tinha o Byrne também escrevendo Capitão América, você tinha caras como Frank Miller fazendo o Demolidor. Então com isso a Marvel dominava as posições, assim, o ranking de vendas na época. Por incrível que pareça, a grande revista naquele momento da DC Comics era os Novos Titãs. Os Novos Titãs eram esta reformulação dos jovens heróis da DC Comics, feita pelo escritor Marv Wolfman e pelo desenhista George Pérez. Bom, e aquilo que termina afetando as vendas das revistas em quadrinhos, como falei aqui, inclusive no programa sobre The Ultimates, fora a qualidade mesmo intrínseca das histórias, é muitas vezes a cronologia. E a DC Comics, na época, tinha uma cronologia das mais zoadas da história. Isso por quê? Bom, aí a gente tem que voltar mais no tempo ainda e ir lá para trás, para a década de 40, que é quando a DC Comics surge ou cria suas fundações. Naquele período, heróis como Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Flash surgem ali em meio a tantos outros heróis. Mas esses são os personagens essenciais da DC Comics ao longo da sua história. E essa época de gênese destes heróis é conhecida como a Era de Ouro dos quadrinhos. Pois é, essa era vai durar aí da década de 40 até meados da década de 50, 60, quando as vendas dos super-heróis começam a cair e não interessar tanto ao público. Nesse momento a DC Comics faz o quê? Ela cancela algumas revistas menores, como por exemplo do Flash, como por exemplo do Lanterna Verde, e mas mantém aí as vendas do Super-Homem, do Batman, porque elas continuam indo muito bem. Na década de 60 ressurge o interesse dos super-heróis. E aí vem uma grande sacada do corpo editorial da DC Comics, e que é uma sacada não só comercial, mas também conceitual. E porque além de ser comercial, é conceitual. Pelo seguinte, na década de 60, quando ressurge esse interesse pelos super-heróis, e com algumas das suas revistas canceladas, como o Flash e o Lanterna Verde, a DC decide recriar estes personagens. Mas ela não vai usar as identidades dos personagens da década de 40. Explico. Na década de 40 você cria, por exemplo, o Super-Homem e o Clark Kent. Eles continuam na história. Batman e Bruce Wayne. Eles continuam na história. Só que heróis que tiveram suas revistas canceladas, como o Flash e o Lanterna Verde, na verdade tinham outras identidades secretas. O Flash original é o Jay Garrick. O Lanterna Verde é o Alan Scott. Só que aí a DC, como eu falei, ela tem uma sacada muito interessante, que aí ela vai recriar o Flash, recriar o Lanterna Verde em um mundo que não é exatamente o mesmo mundo que esses heróis existiam. Na verdade é muito diferente, é uma sacada que brinca até com a própria metalinguagem, porque o exemplo clássico e o principal personagem, inclusive da Crise nas Infinitas Terras, que vai contar e vai ser a ponte de ligação de todo
o enredo da história é justamente esse Flash criado na década de 60, que é o Barry Allen. Por quê? Porque o Barry Allen ele vai se inspirar na sua carreira de herói num personagem de quadrinhos, que é nada mais nada menos do que o Jay Garrick, o Flash original. Então aí você tem uma grande sacada da DC, uma sacada que é uma sacada editorial, comercial, mas que termina sendo uma baita de uma sacada conceitual mesmo. Com isso, você termina criando até uma metalinguagem dentro do universo dos quadrinhos, e aí para vocês verem como a arte pode se beneficiar, inclusive das coisas mais prosaicas que acontecem na vida. Bom, mas com isso, termina se criando uma situação deveras inusitada dentro do universo da DC Comics, que é o seguinte: o Flash, Lanterna Verde novos, esses da Era de Prata, agora já vivendo a Era de Prata dos quadrinhos, eles convivem com o Batman e com o Super-Homem. E o Batman e o Super-Homem, eles conviveram com o Flash original e com o Lanterna Verde original. Então como explicar isto para o público? É aí que entra um cara chamado Gardner Fox, um grande gênio dos quadrinhos e que merece o reconhecimento de vocês. E o que o Gardner Fox faz? Ali, em 1961, na edição 123 do Novo Flash, ele cria o conceito do multiverso. Ele conta uma história em que os Flashes da década de ouro e da década de prata se encontram. E aí está criado o multiverso da DC Comics. E com essa criação, as portas da criatividade estão abertas para o universo da DC Comics. Começa a surgir aí mais e mais histórias em universos paralelos. Aí você vai ter Super-Homem do Mal, você vai ter Batman em outras versões, você vai ter N e N histórias que vão contribuindo aí para a mitologia do universo DC Comics. Só que tudo isso ia muito bem, a DC Comics ali dominando o mercado, até que entra a concorrência, e a concorrência é a Marvel Comics, que começa aí paulatinamente conquistando o seu espaço com histórias mais coesas, com histórias mais fechadas naquela época. Com isso, a DC Comics começa a balançar um pouquinho ali, do tipo, sem entender para onde seguir. E uma coisa extremamente importante acontece em 1978, que vai, de certa forma, ser extremamente importante para a DC Comics, mas vai ter um ponto muito positivo e vários pontos muito negativos, que é o quê? O filme do Super-Homem com Christopher Reeve. O filme é um estouro, todo mundo fica fã do personagem, é um momento de euforia do DC Comics. Só que o que acontece? Todos esses novos leitores da DC Comics que poderiam vir com o fenômeno do filme, com o sucesso do filme, eles terminam encontrando uma cronologia muito complexa, muito confusa. Eles começam a ler uma história do Super-Homem e de repente tem outro Super-Homem. É o Flash, mas aí tem o outro Flash, Lanterna Verde, e assim vai. E termina criando-se aquela percepção do tipo, não estou entendendo nada. E nesta linha de tempo, finalmente, aí, então, chegamos agora ali na década de 80, então, onde temos essa realidade, onde a Marvel Comics vai dominando o mercado, a DC Comics mantém ali os Novos Titãs com o Marv Wolfman e o George Pérez, e o Marv Wolfman também escreve algumas outras histórias, como por exemplo do Lanterna Verde. E um dia ele recebe uma carta de um fã questionando fã é chato, né, gente? Meu Deus do céu. Questionando o porquê acontece tal situação no história do Lanterna Verde, sendo pela cronologia ou deveria ter acontecido outra coisa tal. Ele responde simplesmente assim, isso em 1981. Algum dia nós vamos endireitar toda a cronologia do universo DC Comics. Mal sabia ele o quanto ele teria que realmente fazer isso daí. Porque, como eu falei, o Marv Wolfman e o George Pérez, eles estavam à frente do maior sucesso editorial da DC Comics no momento, que era os Novos Titãs. Então eles ousadamente levam para a direção da DC Comics na época a ideia de refazer todo o universo, de acertar a cronologia do universo da DC Comics. E isso se dá em 1981. Pois é, só que aí eles veem o tamanho do trabalho e eles vão trabalhando todo o conceito, trabalhando toda a ideia, e a crise só vem à luz em 1985. Mas aí também o que vem é algo inesperado, chocante, estupendo, uma das obras mais fantásticas já escritas
na era moderna dos quadrinhos. A Crise nas Infinitas Terras, até hoje, quando eu releio, é aquilo que você ainda se emociona, ainda vem lágrimas aos olhos em alguns momentos, você ainda sente toda a emoção da primeira leitura. Pouquíssimas sagas depois da Crise conseguiram fazer isso, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E falando agora então do épico que é Crise nas Infinitas Terras, porque existem dois grandes fatores que fazem da Crise realmente ser algo absolutamente fantástico. Primeiro, que é o roteiro. O Marv Wolfman aqui escreve um roteiro espetacular, um roteiro que deve ser estudado por qualquer um que gosta não só até de quadrinhos, mas até para entender como se escreve um bom roteiro. Primeiro, que o Marv Wolfman vai trabalhar aqui com centenas, eu digo literalmente centenas de personagens. E ele consegue fazer com que personagens que às vezes aparecem assim em 2, 3 quadros apenas consigam passar toda a dignidade daquele personagem, todo o drama daquele personagem naqueles momentos de angústia ou de heroísmo. É algo assim que eu lembro que até hoje tem uma das cenas logo no comecinho em que um dos personagens alternativos, que é o Super-Homem, ele vai em direção ao seu destino e é emocionante. Bom, aí também tem uma coisa que é possível entender. O Marv Wolfman, ele compreende a essência de cada personagem. Eu acho isso, só pode ser isso, sem a explicação dele conseguir esse tipo de coisa. Ele realmente entende aquilo que é característico de um personagem como o Super-Homem, que é característico como o personagem do Batman, e dentre as outras centenas de personagens que vão aparecendo. O segundo ponto é a narrativa do Marv Wolfman, o modo como ele vai contando a história desta crise desde o seu momento inicial até a última página. O que o Marv Wolfman faz é algo assim que merece ser estudado, porque, por exemplo, na televisão você só vai ver esse nível de construção dramática, sinceramente, com a ascensão das grandes séries aí, Sopranos, The Wire e assim vai. Eu considero Crise nas Infinitas Terras uma história que pode se equiparar sim a essas grandes sagas da televisão, da era de ouro da televisão. Porque Crise nas Infinitas Terras não é apenas uma história de super-heróis com roupas colantes a desfilar por aí. É uma história também sobre perda, sobre derrota, sobre sacrifício. E o terceiro ponto é a arte magnífica do George Pérez, um dos nomes talvez mais desprezados aí pelo grande público. Eu vejo pouca gente hoje em dia falando do George Pérez ou reconhecendo o valor dele, mas é um cara que ali nos Novos Titãs já tinha mostrado todo um trabalho, mas que em Crise realmente é um negócio assim, cara, é um desmonte. Se o Marv Wolfman tem todo o trabalho de construir um roteiro para uma centena de personagens, imagina você desenhar centenas mesmo de personagens que vão preencher essa história, e cenários, e planetas, e naves espaciais, e por aí afora. O que o George Pérez faz aqui é coisa assim, de gênio absoluto do seu trabalho. E uma das coisas que eu mais gosto no trabalho do George Pérez é que ele consegue manter aquela leveza do colorido dos personagens, e ele consegue transmitir a inocência desses personagens através das roupas, do próprio visual, e ao mesmo tempo aqui você tem rostos que passam todo o drama que esses personagens estão vivendo. O George Pérez, para mim, é um dos grandes caras a desenhar traços dos personagens assim, de rosto e de expressões humanas assim. Eu acho fascinante, assim, me encanta, e às vezes eu paro mesmo para olhar a página mesmo, um painel, ou então o rosto, o detalhe de um rosto que ele faz em close, por exemplo, do Super-Homem da década de 40, quando ele pinta mais velho, cabelos brancos, tudo. É algo assim de chorar mesmo, de chorar de tão bonito que é. Então, George Pérez, aí reconhecido pelo Bunker como um dos grandes gênios do lápis dos quadrinhos. Pois bem, e lançada a Crise nas Infinitas Terras, foi um estouro, assim, foi algo que realmente comoveu o universo dos quadrinhos, o universo dos fãs, e conseguiu atrair muita gente para a DC Comics, e construindo aí toda uma cronologia única que realmente fica
sensacional. Naquele momento assim, quando você termina, e quem acompanhou logo depois a crise, era emocionante assim, você ler o que vai acontecendo com os personagens. Aliás, e vamos falar aí do legado da crise. Pois é, justamente um dos pontos mais importantes desse legado foi ter dado oportunidade para a DC Comics lançar aquelas que são, no meu ponto de vista, eu como fã, para mim, as melhores versões dos 3 maiores personagens da DC Comics, que é o Super-Homem, aqui, do John Byrne com o Dick Giordano. Pois é, lembre-se que o John Byrne escrevia para a Marvel Comics. A DC, com a crise, foi lá e comprou o passe dele para escrever isso daqui. Para mim, a melhor versão em quadrinhos do Super-Homem já escrita. Eu acho fascinante esse Super-Homem do John Byrne. Acho que ele consegue trazer tudo aquilo que é mais importante do personagem, que é a sua dignidade, que é o seu heroísmo, que é a sua inerente bondade. Acho que tá aqui um dos conceitos do Super-Homem que se perdeu nas últimas décadas, o que é um problema para o personagem, especialmente na versão que andam construindo aí no cinema, mas isso é uma outra história. Obviamente também não tenho como não falar aqui do Frank Miller e do David Mazzucchelli, que fizeram Batman ano 1. Aí novamente o Frank Miller, que escrevia para a Marvel, foi lá contratado a peso de ouro pela DC e escreve aquela que também vai se tornar uma história seminal, única do personagem, que marca toda a visão que a gente vai construir do Batman a partir da década de 80, Batman ano 1. E por fim, George Pérez, o desenhista da crise, vai escrever e desenhar a fase da Mulher Maravilha, ou o ano 0 da Mulher Maravilha, se podemos dizer assim, que é o Deuses Imortais, que conta a origem da Mulher Maravilha neste novo universo DC Comics. É uma história também que eu acredito que tem aí a sua influência, inclusive no filme da Mulher Maravilha que está para chegar. Também, a meu ver, é a versão definitiva da personagem. Fizeram várias coisas depois, por aí vai, mas pra mim esta aqui, ó, de novo, essa aqui é a versão mais legal da personagem. E acredito que realmente o sucesso da crise se dá por 2 fatores. Primeiro, a liberdade artística que o Wolfman e o Pérez têm naquele momento. Segundo, porque ambos artistas, eles compreendiam seus personagens, eles respeitavam seus personagens, eles, em última instância, amavam os personagens. E eles terminam sendo a ferramenta para a existência dos personagens. Eles não se impõem aos personagens, os personagens que se impõem a eles. Acho que essa é a grande lição artística que podemos tirar de Crise nas Infinitas Terras. Mas o outro lado do estouro que foi a crise, do sucesso comercial e conceitual, foi que a partir dali toda editora, inclusive a própria DC, achou que dava para fazer a sua crise quando quisesse. E não é bem assim, esse que é o problema. Tirando, a meu ver, a melhor história que você pode pensar assim, que seja realmente uma referência direta da crise, que é O Reino da Manhã, do Mark Waid e do Alex Ross, que realmente tem um peso, tem uma importância, você consegue ver toda a dedicação dos caras ali. Eu acho que a maioria das coisas que eu li, que você pensa assim em momentos cruciais, reinvenções de universos, reboots mesmo, eu acho que passa tudo meio que abaixo da média do bom mesmo, assim, a coisa que é mediano para baixo. Acho sinceramente que pouquíssimos roteiristas e as próprias casas que foram dando trela para isso tiveram uma preocupação real com o que eles estavam fazendo ali. Claro, sempre tem exceções, mas a meu ver, em geral, é sempre um negócio meio dando com os burros na água. Mas faz parte da indústria, faz parte do modo como a indústria tenta sobreviver em um mundo cada vez mais cheio de concorrência com videogame, cinema e por aí vai. Mas tá aí, o que importa pra gente é que a Crise nas Infinitas Terras, que não é a crise infinita do Brasil, graças a Deus aqui, ó, a Crise nas Infinitas Terras. É um prazer até hoje ler a Crise, é um prazer apresentar para vocês Crise nas Infinitas Terras. Espero que vocês tenham gostado, quem tinha pedido o programa, e vamos lá, semana que vem tem mais. Um abraço e até a próxima.
הפעם הראשונה שלי. האמת היא הייתה ממש מושלמת. בהתחלה לא ידעתי מה עושים או איך זה יהיה, אבל היום אני ממש מכורה.